Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Casamento Magnético com algumas perguntinhas um para o outro. Perguntas essas que trazem clareza e também vocês podem conhecer um pouco mais o nosso dia a dia, ou seja, da vida real. Ok, bom. Dessa vez eu vou deixar o meu amado começar aqui as perguntas do módulo 6, depois eu faço do 7. Eu não sei quais as perguntas que Vamos lá então, são. primeira pergunta. Em que momento você se sentiu mais amada por mim? Então eu não consigo ver assim exatamente um momento. A pergunta é sobre um Um momento? momento. Mas eu poderia dizer que é de uma reflexão. Porque o que acontece? As pessoas se aproximam de alguém, né? Para se relacionar com certas expectativas. E eu percebia que antes de eu encontrar com o Sandro, os homens que se aproximavam de mim, eles acho que por eu ter assim um jeito, não sei, um tipo de mulher assim que de certo chama atenção, não sei explicar, eles tinham uma expectativa que eu era uma pessoa sem opinião própria. Sabe, eu acho que aquela típica questão de mulher superficial, talvez, porque eu era bonita. Não sei explicar. Eu falo assim, né? Mas eu nem sempre me senti bonita, tá? Eu falo isso assim com a tranquilidade, porque no meu casamento eu comecei a me sentir linda, bonita. Foi depois que eu casei. O ideal é que você descubra isso antes sobre você mesma, não foi o meu caso. Eles tinham uma visão que eu era muito discordasse de nada. E com o tempo de, assim, se conhecendo, de relacionamento, eles tentavam me mudar. Reclamava muito do meu jeito de falar a verdade. Claro que a verdade tem que ser dita com cuidado, né? Mas o Sandro não. O Sandro, ele admirava esse meu lado e dizia que era mais apaixonado ainda por mim, por eu ser uma pessoa inteligente, de opinião e tal. Então, eu percebi que ele não tinha intenção de me mudar como pessoa. As coisas que ele não gostava que eu fazia, ele sempre deixava claro que isso era uma questão de comportamento, que não é uma questão da minha identidade. Então, Sandro nunca tentou mudar a minha identidade como pessoa. As mudanças que eu fiz, eu decidi fazer por mim mesma. Então, eu percebi que encontrei alguém que me amava do jeito que eu era. Eu acho que é a busca que muita gente quer ter na vida. Qual era o motivo de eu ter esse desejo? Talvez porque eu não me sentia uma pessoa querida, amada, não, me sentia uma pessoa rejeitada por muitos anos por causa da minha paternidade. Então eu encontrar alguém que me aceitava do jeitinho que eu era foi muito gratificante para mim. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu me senti mais amada ainda. Uau, muito bom, muito bom. Quanta explicação, né, para falar Sim. uma coisa. Vamos lá, segunda pergunta. Qual medo seu eu já ajudei a curar ou melhorar? Eu acredito que o medo de me expressar em público. Porque antes de eu casar com o Sandro, eu já falava em público, já palestrava, pregava em algumas igrejas, mas quando a gente ficou junto, ele era uma pessoa assim já muito bem reconhecida pelos outros e todo mundo me via como uma menina do lado dele. Então isso me trouxe muita insegurança. Toda aquela segurança que eu tinha antes de me casar com ele, eu me enfiei num casulo e eu tinha medo de me expressar porque eu era muito subestimada. E ele foi sempre reforçando a minha identidade, dizendo o quanto eu falava bem, o quanto eu deveria continuar me expressando. Às vezes eu ainda me sinto um pouco insegura em alguns momentos, ele sempre me incentiva a continuar. Então eu poderia dizer que é esse. Ótimo, vamos lá. O que te faz sentir escolhida hoje? Uma coisa bem boba, mas eu acredito que seja a insegurança de muitas mulheres que eu já conversei, que é depois dos filhos, né? Nós, como mulheres, nós mudamos muito depois dos filhos, depois das gestações. Quando você vira mãe, parece que um radar novo liga dentro de você. E tudo que você vai fazer na sua vida, você tem uma visão totalmente diferente. E mesmo assim,
Em nenhum momento o Sandro demonstrou menos desejo por mim, ou menos admiração. Ele parece que ele me vê ainda, me enxerga e fala comigo como se a gente ainda fosse namorado. Então eu acho que é esse ponto aí. Uau! Você não vai comentar nada, só vai Muito ficar. bom! Uau! Eu tô fazendo as perguntas aqui, né, gente? Não vai Então não comentar tenho que nada. comentar, eu tenho Como que só assim? perguntar e conhecer aqui um pouco mais esse coração maravilhoso que eu sou apaixonado. Ele tá aproveitando. Vamos lá, e mais uma pergunta. Se você pudesse me pedir uma coisa pro próximo ano, o que seria? Bom, próximo ano vai demorar um pouco, né? Sei, dependendo das circunstâncias, mais um bebê. Eu pensei numa viagem. Não, isso eu sei que você vai fazer sem eu pedir, né? Aqui eu tô pedindo uma coisa extraordinária. Extraordinário mesmo. Vamos lá, próxima. Próximo sou eu. Então não é eu ainda. O que você quer construir comigo que ainda não falamos em voz alta? Caramba, a gente fala tanto sobre sonhos, projetos. Talvez, assim, a gente fala muito de lugares que a gente quer visitar, mas talvez uma viagem ao redor do mundo, não assim viagens esporádicas, mas agir como doidos e em algum momento ser mochileiros. Uau, legal demais. Gente, perguntas fortes hoje aqui, perguntas que revelam muito o coração da minha mulher, da minha esposa, e eu tô muito contente com as respostas, exceto uma ali que a gente vai ter que negociar ainda, que é a questão de mais filhos. Mas vamos lá, vamos lá, vamos Agora ver acho que algo o próximo mais. sou eu, né? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre feminino e masculino. Bora, partiu, prático. Essa pergunta é forte, ó. O que em mim te faz querer ser mais homem? A tua delicadeza. Porque toda vez que você está delicada, você se torna cada vez mais feminina e a vontade de te proteger só aumenta. Fica aí o segredo, né? Pra muitos relacionamentos. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Na verdade, a gente descobre isso através de terapia, de mentoria. Porque aí nós vamos lidar um pouco com os arquétipos do homem. E um dos arquétipos que o homem mais se sente confortável é o arquétipo de herói, mas para ter um herói tem que ter alguém precisando ser salvo. Exatamente. Alguns anos atrás, no processo de terapia, a minha psicóloga trouxe essa reflexão para mim, isso é bem interessante. Como ela percebia que havia duas formas de me convencer de um comportamento diferente, é bem coisa de colérica, né? Ou me explicando muitos fatos, explicações inteligentes sobre aquilo, ou usando uma ilustração ou dando um exemplo externo como quem não quer nada. E ela fez isso, deu um exemplo próximo da vida dela para explicar que muitas vezes as mulheres querem reivindicar que o homem se posicione em defendê-las, mas também quando elas tomam a frente para resolver tudo, automaticamente o homem não vai entrar nesse papel de defensor, de protetor, porque de forma inconsciente ele entende que essa mulher já consegue se proteger. E quando ela deu esse exemplo, eu entendi exatamente o que ela queria fazer, claro que não na hora. Entendi exatamente dias depois o que ela quis fazer, ela quis me mostrar que eu precisava abrir mão do controle e decidir ser protegida, o que foi muito difícil. Você passa anos aprendendo que você tem que se proteger sozinha, que não pode contar com ninguém. E quando você entra num casamento, você descobre que é justamente o contrário, para que o teu casamento sobreviva com muita qualidade, né? Qual é a diferença entre eu te admirar e eu precisar de você no nosso casamento? É que, gente, muitas pessoas confundem a tal da admiração. Então, nós temos admiração de várias maneiras, em várias áreas. Só que essa questão de precisar do outro no relacionamento é algo muito relacionado ao comportamento. Por quê? Se o comportamento é um comportamento posicionado na feminilidade,
isso vai acontecer naturalmente, voltando ali sobre feminilidade. Quanto mais vulnerável, mais esse homem vai estar pronto para ajudar e proteger. Então eu acredito muito nessa dinâmica, porque assim eu consigo fazer com que em todas as áreas eu esteja atento. Então muitos homens acabam entrando num modo indiferente ou numa passividade, porque o homem ele vai lidar com as coisas da forma ou da maneira dos homens. Então esse homem às vezes vai ser um pouco mais intenso, ele vai resolver de uma maneira totalmente diferente da mulher. E às vezes a mulher acaba sabotando, acaba podando algumas atitudes dele e ele vai entrar na zona de conforto e ao longo do tempo ele não vai ter mais interesse e vontade de fazer alguma coisa que realmente seja significativa para o casamento. Então a ideia é perceber um ao outro, né? Como que o meu marido vai resolver? Bom, deixa ele resolver. Pelo menos aí você está incentivando e motivando ele a ter atitudes de um adulto. Quando você se sente mais respeitado por mim? Quando você concorda com algumas falas minhas e dá continuidade nisso, mesmo às vezes ali no momento você não compreendendo totalmente o que eu tô fazendo. Tipo, parceria, tamo junto mesmo. Tamo junto. Você vê. Independente, tipo, eu sei, não entendi bem o que você tá fazendo, mas eu sei, eu confio em você, vai dar tudo certo. Você vê que isso é o que a gente mais vê hoje é o contrário, né? Às vezes o homem tá tentando explicar alguma coisa ali em público e a mulher fica discordando, fica dizendo que não é assim, que não foi assim, quando na verdade ela só não entendeu ainda. Então, por exemplo, né, como homens e mulheres são muito diferentes, às vezes o Sandro fala uma coisa que eu não entendo o que ele tá dizendo. E eu nunca entro na defensiva, eu sempre falo, mas eu não entendi, você pode me explicar melhor? Quando, na frente dos outros, não, né? Quando tá só a gente, eu falo, você pode me explicar? Eu ainda não entendi, desculpa, você pode me falar mais uma vez? E ele me explica isso porque as pessoas ainda têm a mania muito burra de, quando elas não entendem uma coisa, elas criticarem e resistirem. Se elas abrirem a mente para se aprofundar um pouquinho mais, para entender o que aquela pessoa está ensinando ou explicando, nossa, o mundo seria um lugar muito melhor. Não é escutar com dores, não é escutar com resistência, mas é uma escuta ativa. E também não é uma escuta só sobre você. Uhum. Então você tá ouvindo uma coisa e você já resiste porque você tá pensando como você sentiria ou pensaria. E, gente, cá entre nós, não é assim que o mundo funciona. Situações que a gente precisou liderar grupos, eu sempre falava muito sobre isso. A pessoa vai sempre defender uma ideia para o grupo inteiro que é benéfica para ela. E eu sempre falava, vocês já pensaram que vocês têm que defender a ideia como grupo? Então, por exemplo, se eu estou num grupo de 30 pessoas em que 25 são mães, e aí a gente no grupo tem que decidir se a gente faz um espaço para crianças ou não, aí ficam lá as 5 pessoas que não são mães defendendo que não precisa ter o espaço, sendo que eu estou num grupo em que a maioria é. Não é mais coerente eu pensar como grupo? Pensar como todo mundo pode sair beneficiado daquilo, entende? Então as pessoas pensam de forma muito egoísta e, poxa vida, isso é como grupo, isso é como casamento, isso é como família. A gente precisa pensar coletivamente, nós estamos em grupo, né? Mesmo que a gente seja... Talvez as famílias sejam mais fechadas, por exemplo, como a nossa família é bem fechada, a gente... Hoje, atualmente, a gente não acessa muitas pessoas, a gente decidiu por isso, mas de alguma forma você faz parte de um coletivo, ou de uma igreja, ou de um condomínio, ou de uma associação, de algum grupo, ou de uma empresa, então você tem que pensar como todo também, isso é maturidade, né? Exatamente. Na verdade, é uma decisão em amar, né? Amar as pessoas mais importantes para a vida da gente. Eu lembro que isso foi um desafio para mim, porque como colérica eu sou muito prática, então tinha muitos momentos que eu não ligava assim muito pro grupo, eu ligava pro objetivo, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito com você, inclusive. Obrigado. Que você se sente cuidado por mim na prática, não só em palavras, né? Na prática mesmo, na vida real de casamento de verdade, não esse conto de fadas aí dos doramas que a gente ama e das comédias românticas da vida. Cuidar emocionalmente.
Cuidar para não ferir, cuidar Eu para não cuido falar emocionalmente de palavras. você? Sim. No começo nós tivemos muitos desafios quanto a isso, porque nós tínhamos feridas, Dois impulsivos juntos? duas pessoas com muito impulso, muitas opiniões formadas, muita energia masculina, muita energia feminina, então estava tudo Isso desequilibrado, que a né? gente pensava muito parecido da vida, né? Isso que já Imagine. existiam, assim, pensamentos iguais, uma amizade e tal, né? Mas ainda na vida real, Uhum. muitos desafios. Sim, sim. Então, como que eu cuido emocionalmente de você? Dá um exemplo. E o teu carinho, o teu afeto, teu abraço, o teu olhar, tuas palavras de afirmação, às vezes uma compreensão das coisas quando elas não estão tão bem como gostaríamos, e você está sempre ali dizendo não vai dar certo, isso faz toda a diferença. Que bom. Uma coisa que eu faço que te dá vontade de me proteger ou de me acolher. Quando você está chorando por algum motivo, quando você está triste, vulnerabilidade me dá vontade de te acolher. Toda vulnerabilidade. É verdade, graças a Deus isso acontece raramente, né? Hoje em dia Isso, graças a Deus. é bem raro. Um tempo atrás que era mais assim comum. Hoje, graças a Deus, as coisas estão cada vez melhores, então eu vejo que essa vulnerabilidade já não é mais constante, graças a Deus, mas sempre que ela está ali é apaixonante. A importância da mulher se conhecer, né? Conhecer o momento que ela está vivendo, a fase que ela está É, vivendo, entender. Existem muitos memes na internet, né? Que a pessoa não sabe se ela está tendo uma crise de ansiedade ou se ela está na TPM ou o que é, né? E a importância das mulheres se conhecerem, né? Conhecer o seu corpo, conhecer as suas emoções, o autoconhecimento em vários sentidos, buscar também alternativas para que elas tenham uma vida mais saudável em todos os aspectos, né? Trabalhar a espiritualidade, as emoções, o físico, né? Isso faz toda a diferença, né? sim, outra coisa legal de falar também é saber falar. Eu não estou bem, eu estou num momento ruim, negativo, e falar, olha, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Por quê? Às vezes a gente não percebe, é tanta coisa, criança, escola, atividade das crianças da escola, é tanta coisa para fazer que você não percebe. Então é importante falar, importante ter ali que seja 10 minutinhos para sair um pouco da pressão da família, ir no quarto, conversar, explicar, estou precisando de ajuda, de uma atenção especial. Isso é fundamental. E eu vejo que você faz. Eu faço muito isso mesmo, claro que foi um processo, mas eu sempre tive essa reflexão muito grande de por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando isso? Você pega esse hábito quando você faz terapia, então você acaba pegando esse hábito de vigilância muito grande, né? De ficar se policiando o tempo todo, porque não se trata dos outros, muita coisa é você mesmo. E na terapia a gente aprende isso, né? É sobre a gente mesmo. O externo vai mudar, só Deus sabe, entende? E nem tá totalmente no controle de Deus isso. Então a gente tem que mudar aqui. Isso aqui é o que tá dentro do nosso controle, né? Tem mais a ver conosco, com as nossas dores, com as nossas frustrações do que com a do outro. Sim, exatamente. Que é o fechamento com chave de ouro. Então vamos. Tá. Se você tivesse 30 segundos para descrever nosso casamento para alguém desistindo. Simples. Vale a pena conversar. A conversa resolve tudo. Nossa, mas foi 10 segundos. Sim, tudo se resolve com uma conversa equilibrada, sadia, onde um respeita o outro. Tudo se resolve com uma Isso conversa. você tá falando sobre o nosso casamento. Sobre o nosso casamento, quem quiser aplicar, pode aplicar. Eu diria que é a intencionalidade em continuar investindo nesse casamento, sabe? Existem muitas coisas nessa vida que a gente coloca toda a nossa dedicação.
E você colocar essa dedicação não significa você agir de forma ignorante. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso fazer uma... Que foi? Já deu mais que 30 segundos. Não, eu acho que sim. Se a proposta era 30 segundos. Sim, verdade. Eu já até me esquecido dos 30 segundos já. Mas, assim, olha, você vai investir em uma faculdade. Eu lembro que uma vez eu vi uma comparação da faculdade com um casamento. E eu achei aquilo fantástico. Faz muitos anos, ainda era na época que as pessoas se divertiam mandando e-mails um para o outro, que é uma coisa que a geração Z para frente nem vai fazer ideia do que é isso, a não ser que ouça falar, né? Mas as nossas redes sociais, que a gente ouvia piada, mandava coisas engraçadas, eram os e-mails, lembra? Tinha aqueles Sim. grupos intermináveis de e-mail. E eu lembro que tinha uma explicando, você se dedicava já por anos, você saberia que ficaria no mínimo 4 ou 5 anos vivendo uma rotina completamente diferente, que você abriria a mão de coisas que você gostaria de fazer, a exaustão, o investimento financeiro e a dedicação em estudar. Mas, por incrível que pareça, embora o objetivo desse e-mail era falar sobre a faculdade, sobre uma formação, eu foquei no casamento. Aquilo fez toda a diferença para mim, porque eu entendi que o dia que eu entrasse num casamento, eu teria que ser intencional em investir naquilo como se eu fosse buscar uma formatura. Claro que daí não se trata de 4 ou 5 anos, se trata de uma vida juntos. Então eu entendi assim, eu vou me casar com alguém que tem a mesma força que eu em investir no relacionamento. Porque muitos casamentos não dão certo porque uma das partes já desistiu. Ela não quer investir. Ela tratou o casamento como se ela fosse um parasita que fosse sugar aquela pessoa. Até tem um livro que a gente gosta muito que é Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, né? Que é um livro do Hill. Ele tem muitos livros com essa finalidade. E ele fala justamente sobre isso, que os casais ficam juntos achando que ele é uma pulga e o outro é um cachorro que ele vai sugar. Só que daí quando eles entram, eles descobrem que são duas pulgas e não tem ninguém para sugar. Que eles vão ter que lutar junto, lado a lado, que eles não vão poder só se aproveitar daquela pessoa, mas de forma inconsciente é o que a gente acaba fazendo até todo mundo passa por isso. E quando você descobre que não tem nenhum cachorro para sugar, é onde você decide ser outra pessoa, você mudar completamente em prol daquele relacionamento. Um dos dois não tá se dedicando ao casamento. E daí você vai me dizer, não, Kimberly, você não pode falar uma coisa dessa porque tem gente que tá num relacionamento abusivo, tem pessoas que estão com um homem narcisista. Exatamente, o ponto é que os dois têm que pensar isso. Se o homem pensar assim, ele não vai ser um homem abusivo que vai só se aproveitar daquela mulher. Pense só a vantagem que é os dois decidirem se dedicar àquela pessoa, que maravilha que não vai ser. Então, é igual uma sociedade, né? Aquela compreensão, aquela dedicação para que juntos cresçam. E é isso. Casamento só é casamento a dois. Que você nunca quer que a gente perca mesmo ficando velho. A noite do casal. A noite do casal é muito divertida. A noite do casal, na verdade, foi a salvação do nosso casamento e é a salvação do nosso casamento. Porque é um tempo que nós decidimos ter um para com o outro. Então, na minha perspectiva... Que ali não é mãe, pai, não é empresário, não é... Ali não é mentor, uma mulher não é e um homem, né? É só Sandro e Kimberly, ponto. Ali nós não analisamos ninguém, nada. Ali somos nós e ali nós falamos de qualquer coisa. De problemas, de soluções, Na verdade, de projetos. a gente namora de novo, né? Nesses encontros, porque a gente tá ali comendo uma coisa gostosa e a gente tá se conhecendo de novo, sabe? Depois de 11 anos, a gente tá mais uma vez dando risada. É engraçado que no início... no início a gente às vezes queria desabafar problema, resolver coisas. De trabalho, era tanta coisa. Às vezes reclamar de alguma coisa do trabalho, né? Alguma situação ruim que às vezes a gente estava vivendo. E a gente começou a fazer combinados. Não vamos falar de trabalho ou não vamos falar das crianças, a não ser que sejam coisas fofas, legais, que a gente vai rir junto,
né? Então, às vezes a gente fala deles, mas ainda a gente já decidiu falar pouco deles. A gente fala sobre nós mesmos, é como se a gente estivesse tendo a chance de ter um primeiro encontro de novo, sabe? E é muito gostoso. Então a gente precisou colocar algumas regras, alguns combinados. Isso é importante no relacionamento. E é muito bom, né? Vale a pena, gente. Vale a pena. Qual promessa realista, não romântica, que você quer fazer pra mim hoje? Uma promessa realista. Uhum. Esse ano de 2026, eu ainda quero levar você para fora do país. Ótimo. Eu acredito totalmente que isso vai acontecer. Sim, uma nova lua de mel. Isso aí. Uma coisa que eu posso prometer mais uma vez pra você é que eu vou continuar te motivando, te apoiando. Isso não vai mudar de forma alguma, independente Tchau. das circunstâncias. Isso é ótimo. E das loucuras que você quiser fazer, eu vou estar junto com você. Fica tudo mais fácil. É graças às suas loucuras que a gente está crescendo. Exatamente, que bom. Tá, eu não respondi, né? O que eu quero que a gente não perca, mesmo ficando velho, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente continua rindo junto e a gente tem aquele relacionamento provocativo que a gente fica zoando um ao outro. Os nossos filhos se divertem muito com isso e a gente ainda fica brincando de ciúminho um com o outro, sabe? Assim, de forma saudável, não aquele que desgasta. E as crianças já ficam rindo porque elas sabem que no final a gente vai se beijar, né? É muito engraçado. Qual foi o momento mais engraçado da nossa história, na sua opinião? Nossa. Cara, a gente ri tanto, né? Mas eu vou falar de algo recente. Aham. Hoje, por exemplo, quando eu estava no carro, voltando para casa aqui, e aí eu estava distraído e você estava vindo com o Caleb também distraído e a gente se cruzou ali perto do elevador e te dei um susto sem querer te dar um susto. E aí você espontaneamente, né, falou, que cacete, que é isso? De onde você surgiu? Surgiu do nada. E aí eu e o Caleb não aguentamos, Não, ficamos rindo por um bom eles riram tempo, muito, na verdade. como todos os homens, né? Eles gostam dessas brincadeiras, mas na verdade é que já é uma coisa aqui da nossa casa, deles me assustarem sem querer. Eu não sei porque eu me assusto com muita facilidade e o Sandro, ele chega muito quieto nos ambientes. Às vezes eu falo pra ele, chega fazendo barulho, porque eu tô concentrada, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa no celular, às vezes. Aqueles 5 minutos de respiro que eu dou uma fugida ali pra poltrona ali. E a hora que eu sento ali, ele chega do nada e fala comigo e eu me assusto. Já se tornou uma coisa comum, né? Então, Mas hoje foi muito legal. frequência, quando o Sandro entra em casa, a frequência aqui de casa, ela muda completamente. Porque as crianças se adaptam muito e elas sabem que eu gosto de um ambiente assim. Música suave, conversas não muito altas e tal, né? Eu tenho muita sensibilidade a estímulos, à luz, então eu vejo eles cuidando para não ficar luzes muito fortes em casa e tudo mais. Não foi uma coisa que eu impus, mas eu acabei trazendo essa rotina para eles. E quando o Sandro chega, é uma festa, é uma gritaria. E é assim, é uma animação Uma tão grande, euforia. sabe? Então, até uma coisa assim que eu sou mais introspectiva mesmo e eles andam no meu ritmo, depois o pai deles chega e eles colocam a casa de pernas pro ar e depois a gente vai misturando tudo isso e é muito legal, né? Essa Depois a coisa. gente faz com que todo mundo se ajude e a casa volte ao normal. E daí tudo vai se ajustando, daí a gente fica naquela coisa assim, mais todo mundo batendo papo, conversando sobre o dia, sobre o que fez, parece que vai se equilibrando, sabe? Daí a gente dá muita risada junto, isso é muito legal. Uma das coisas legais aí que tem que acontecer é as crianças, elas precisam se envolver com a casa, ou seja, elas precisam ter alguma atividade. Então, quando eu chego, tem a euforia, tem toda aquela explosão de alegria, logo eu já vou dando alguma atividade para que eles possam fazer outras coisas também. O que eu acho muito legal é que assim, mesmo eu tendo uma flexibilidade enorme no meu horário de trabalho, eu fico muito mais tempo livre do que trabalhando hoje, né? Até mesmo por causa da demanda de 3 crianças e tudo mais.
O Sandro. Tá com sono? Bateu um sono aqui, pessoal, desculpa. O Sandro, quando ele chega em casa, mesmo ele tendo trabalhado 12, 14 horas seguidas, às vezes só parando ali para almoçar, ele chega, ele não senta, ele chega e ele já pergunta: tem alguma coisa que você quer que eu faça? Porque ele entende que eu tenho um tipo de trabalho diferente do dele. Daí, se ele vê que algumas das crianças estão livre que eu não percebi, ele já vai dando uma tarefa também. Então, isso é bem bacana. Se pudesse me definir em uma palavra hoje, uma palavrinha. Uma palavra de Uma só. definição. Uhum. Sabedoria. Nossa, amor, sério? Ai, Sério. obrigada. Sério mesmo, porque a sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é tudo que eu vou adquirindo ao longo da vida. E sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu sempre vou falar. Eu gosto da ideia de temos um problema, identificamos, falamos e você automaticamente muda. Então, esse recomeçar é uma prática da sabedoria. Porque a sabedoria está atrelada à humildade de reconhecer os erros e acertos e continuar a vida. Nem sempre foi assim, né? Nada que vocês estão vendo, gente, sempre é assim. A vida real, né? Casamento magnético é uma oportunidade que nós queremos trazer à vida real. Então a gente está falando de 10 anos, 11 anos de casado. Sim. E ainda estamos construindo, ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. Eu lembro que no início, né, eu ainda ficava remoendo muito as coisas e tal. E o Sandro me ensinou muito a deixar seguir, viver a alegria daquele momento. E é muito engraçado que às vezes já tinha passado a situação, eu tinha mostrado ali que eu não gostei, mas já tinha tudo se resolvido. Daí o Sandro vinha falar de novo: ah, amor, então, eu te amo, você lembra? Mas por que você tá falando isso dele? Não, por causa daquilo que aconteceu mais cedo e eu nem lembrava mais. Nossa, aquilo era tão legal porque você sair de uma posição de vitimismo, uma pessoa feridenta que tá o tempo todo chateada, pra você nem lembrar o que aconteceu. Nossa, isso foi uma coisa assim que foi muito importante na minha vida, né? E uma coisa legal, né, pra pontuar o seguinte, gente, tanto homem quanto mulher, uma coisa a gente tem que aceitar e tem que decidir. O passado, quando ele é trazido de forma negativa, ele se torna muito destrutivo. Então tem que prestar atenção. Já foi falado, foi resolvido, já era. Tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, o importante é mudança de comportamento, uma metanoia, né? Porque se não houver essa mudança de comportamento e de mentalidade, vai repetir e aí vai virar uma nheca. Tem que ter responsabilidade aí, né? Eu acho muito legal esse já era, algumas gírias que a gente ainda usa, porque aí às vezes tem algumas coisas que a gente vai resolver com as crianças conversar e eles falam, já era. Num bom sentido, né? Eu acho isso muito engraçadinho. Mudou, vou colocar em nós. O que mudou em nós desde o início do nosso relacionamento? Nossa, mudou tanta coisa. Conversas onde o respeito é a prioridade. Então, toda conversa em que o respeito é a prioridade, nós entramos já com a frequência do respeito, é uma coisa assim que só tem melhorado e eu acredito que vai melhorar ainda mais. Por quê? Qualquer pessoa hoje, no Brasil, no mundo, deve ter passado por um momento ou outro de ver os pais discutindo onde tinha palavras que feriam, que machucavam, que humilhavam, palavrões que também traziam muita coisa negativa para dentro de casa. Então, eu vivi isso, eu vi isso. E hoje no nosso casamento a gente não tem mais. Então, isso para mim é algo sensacional. É verdade. Até assim, tem pessoas que já tratam isso como normal, né? No início, que a gente era mais imaturo, é aquela briga com a intenção de você defender o seu lado e jogar o seu lixo emocional na pessoa. Então, a gente fazia isso com alguns meses de casado, que a gente se estressava, a gente era muito impulsivo. E com o tempo a gente foi combinando de dar o sinal pro outro de, ó, isso aqui... Não, ergueu o tom de voz, não vamos mais conversar. Falou algo que ofendeu a identidade do outro, às vezes nem era necessariamente um palavrão,
Mas ofendeu? Não, então a conversa para por aqui. Isso era um sinal para o outro baixar a guarda e conversar decentemente. Tudo isso, gente, foi uma coisa assim, quadradinha, combinada, entende? Às vezes a gente passa exercício para pacientes e eles falam: não, isso daí não é natural. Pô, você quer viver no natural? Você quer viver igual animal? Você quer viver instintivamente? Instintivamente. Não é à toa que tem gente que acha mesmo que a gente é um animal racional. Porque a gente instintivamente, a gente quer só fazer coisa ruim. Então você tem que treinar, você tem que buscar a sua melhor versão. E a melhor versão é conversar decentemente. Então, hoje é tão engraçado, né, que quando a gente vai resolver alguma coisa, nossa, eu nem lembro a última vez que eu me estressei, assim, no relacionamento. Isso é uma coisa muito legal. Outro combinado que a gente tinha também de nunca ficar sem se falar. Uma coisa que a Não gente dormir nunca... separado. E um combinado que a gente deveria ter era fazer amor todos os dias. Ó, isso aqui é um assunto complicado, sabe por quê? O Andro fez uma postagem uma vez falando que era, né, que um casal tinha que, no mínimo, ter relação 3 vezes na semana, no mínimo. E foi muito engraçado porque ele ia falar quase todos os dias, que era a nossa realidade. Daí eu falei: amor, não coloque quase todos os dias, que o pessoal vai achar que é mentira, porque muita gente acha que é mentira, né? Então, assim, muita gente por quê? Porque em palestra para casais, quando a gente tem que tratar esse assunto, a gente explica, a gente ensina coisas para melhorar a frequência e a qualidade da intimidade do casal. E daí eu falei: não fale quase todo dia, fale 3 vezes na semana. E daí, mesmo assim, tinha um monte de gente achando que era mentira, né? Nossa. E daí a gente ficou muito preocupado, porque mesmo a gente jogando a frequência mais abaixo, o pessoal ainda achou que era mentira e a gente viu que a coisa estava muito ruim. Por quê? Porque a questão da relação sexual, ela é o resultado de toda uma dedicação. É conexão. É conexão, né? Mas deixa para outro vídeo isso. Mas é bom deixar um gostinho aqui, né, para próximo vídeo, porque, gente, assim, ó, o casamento, ele é saudável quando tem diálogo respeitoso e havendo investimento com tempo de qualidade, com certeza vai ter um relacionamento de intimidade sexual com mais constância também, de ambas as partes. Egoísmo não cabe na palavra casamento. Não, impossível. Na vida, né? Na vida. A gente resiste às pessoas egoístas. Qualquer pessoa que aparecer na internet se posicionando de uma forma um pouquinho egoísta, o que todo mundo o pessoal já não aceita, né? E aí, o que você acha? Dá pra finalizar? Tá bom, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado. Mande questões aí, mande suas no perguntas. Instagram, né? Manda ali. Sim, pra compartilhe gente. aí com a gente, nos ajude a crescer. Nosso desejo é que mais pessoas entendam o casamento magnético, que é uma vida real. Tchau, gente.